Graças, pais e irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo o livro do profeta Ezequiel, capítulos 22, 23, 24 e 25. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 22 está escrito: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e viestes ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações, e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram. Perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura, na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste, e por causa de teu sangue que houve no meio de ti, estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, Senhor, disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que se arrebatam à presa,
para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao alto e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. 23. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oliba, a sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Olá, e Jerusalém Oliba. E prostituiu-se Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos mancebos de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram na espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Oliba corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos mancebos de cobiçar. E vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas nas suas cabeças, todos com o parecer de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma da sua irmã. Ela multiplicou, todavia, as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cujas carnes são como carnes de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oliba, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor,
os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pécode e de Soa e de Coa e todos os filhos da Assíria com eles, mancebos a cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor, com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar de ti a tua malignidade, farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma, e te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituísse após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-los-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarás a Olá e a Oliba? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, a que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles te lavaste, e eis que vieram, por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos, e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela, como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Ola e a Oliba, mulheres infames, de maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao deserto, ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras, e as
acutilará com as suas espadas, a seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia, e a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Capítulo 24. Veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém nesse mesmo dia. E usa uma comparação para com a casa rebelde. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, põe a panela ao lume, põe-na e deita-lhe água dentro. Ajunta nela bons pedaços, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem e coza-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs, não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia do meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá, e a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, o farei. Não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante, mete nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos fará saber o que significam essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo das vossas almas. Os vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão a espada, e fareis como eu fiz. Não vos rebuçareis, e não comereis pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis, e quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza,
o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos e a saudade das suas almas, seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá a ter contigo algum que escapar. Nesse dia virá a ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 25. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles, e dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas, eles comerão os teus frutos e beberão teu leite, e farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová, visto como bateste com as mãos e pateaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a minha mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te derribarei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e até Quiriataim, até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor Jeová, pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram deles. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, também estenderei a minha mão contra Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão a Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a minha mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 26, 27, 28 e 29 do livro do profeta Ezequiel. Então que Deus te abençoe nesse dia, e até amanhã, se Deus assim o permitir.